Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O Concílio de Jerusalém revelou os moralistas perturbadores. Pois é, a Bíblia nos ensina que são necessários os escândalos. Foi o próprio Jesus quem falou sobre isso, porque nos escândalos a verdadeira face das pessoas se revela. Pessoas que se resguardam, que se calam, pessoas que ficam muito quietinhas, podem ser perigosíssimas. Mas quando há uma provocação, como que alguém diz, pisou nos calos da pessoa, ou então mexeu no gênio dela, aí a pessoa se revela. Existem pessoas que são altamente defensivas. Se você jogar uma pedra nela, pode ter certeza que ela já tem 4 prontas na mão para jogar em você. Se você disser uma palavra, ela já tem 3 acusações contra você. São pessoas altamente defensivas e é mal. Isso é péssimo. Elas estão preparadas para defender o eu delas, mas elas não conseguem entrar no eu das outras pessoas. Essas pessoas nunca conseguem evangelizar. Elas nunca conseguem abrir mão do seu eu para evangelizar. Quando muito elas encontram uma pessoa, elas falam do eu delas, porque eu sou assim, eu me converti, eu sou crente, eu, se você quiser ser também, eu sou assim. Elas não conseguem entrar no mundo do outro. Isso é só amor que faz isso acontecer. Eu, para evangelizar alguém, eu tenho que abrir mão do meu mundo, esquecer do meu eu, minhas tarefas, responsabilidades, experiências, vaidades e minha aparência. Eu tenho que deixar isso tudo de lado e descer, entrar até o coração da outra pessoa para tentar sentir como ela, mostrar o caminho de Deus para ela, para tentar ganhar aquela pessoa. O crente moralista nunca evangeliza ninguém. O crente moralista é um peso na igreja. Mas o pior é ele ficar enrustido, ele ficar escondido. E Deus permite, então, solavancos, como no ônibus cheio, como se diz, o freio de arrumação. O motorista dá lá uma freada boa, violenta, aí as pessoas caem umas para cima das outras, aí se arrumam melhor. Freio de arrumação. Deus faz algumas coisas assim acontecerem para revelar a verdadeira face das pessoas. E esses moralistas escondidos, disfarçados na igreja, são verdadeiramente um perigo. O apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, ele foi um discípulo que testemunhou e aproveitou oportunidades, impactou muita gente com a conversão dele, mas não há relato na Bíblia de frutos de pessoas que tenham se convertido com o testemunho do Saulo de Tarso. Por fim, ele voltou para Tarso, na Cilícia, o seu lugar, a sua cidade natal. Não sabemos quanto tempo ele passou lá. Talvez desde a conversão até que o Barnabé o tenha chamado, talvez mais de 10 anos ele passou ali. Até que o Barnabé se lembrou dele, inspirado por Deus, foi buscá-lo. O Barnabé estava em Antioquia, da Síria, que hoje é Alepo, que é relativamente perto de Tarso. E ele foi lá buscar o Saulo e achou. Não há nenhuma referência na Bíblia de alguma igreja estabelecida em Tarso. Mas o Barnabé achou o Saulo, levou-o para Antioquia, fez dele um líder e ele foi colocado entre os líderes. Em um ano, em comunhão com os outros líderes, a igreja cresceu muito. Não foi a igreja de Paulo, nem de Barnabé. A igreja de Antioquia
tinha uma liderança plural e cresceu. E aí o Espírito Santo disse, agora chegou a hora dos principais líderes, Barnabé e Saulo, serem separados para a obra que os tenho chamado. E foi enviado que o Paulo se transformou em apóstolo. A palavra apóstolo quer dizer missionário, enviado com uma missão. E o nome dele de Saulo passou para Paulo. Saulo é Saul. Em hebraico o nome dele é Saul, o Shaul. E o Paulo, já no grego, significa pequeno. Então houve uma pequena modificação, na verdade foi imensa. De Saul ele virou pequeno. O Saulo virou Paulo. Deus começou a abençoá-lo e de uma tal maneira que ele se separou do Barnabé. Foi uma separação ruidosa, mas necessária, para que Paulo pudesse ter mais liberdade de voo e o Barnabé pudesse desenvolver a sua característica. Infelizmente, não temos o relato do trabalho do Barnabé ali na sua terra, né? Onde ele foi pregar. Mas nós sabemos que ele também continuou um servo de Deus, porque ele era servo de Deus. Também não sabemos quando ele morreu, a idade dele, quando foi buscar o Saulo. Há detalhes que não temos pela Bíblia sobre o Barnabé. Até o nome dele, quer dizer, filho da consolação, no meu entendimento, é filho da profecia. Barnabi. Nabi era profeta em hebraico e ele... Bom, eu acho que o nome dele tem a ver com isso. De qualquer forma, não é o nome original dele e foi uma alcunha, um apelido que ele ganhou por causa das características dele. Era um homem muito bom, temente a Deus e certamente ele continuou até o final. Só que não temos na Bíblia relato da continuação do trabalho com ele. Mas em um determinado momento, ele também estava nessa equipe missionária com Paulo e foram chamados, ou eles tomaram a iniciativa de levar o assunto ao concílio da igreja em Jerusalém. No capítulo 15 de Atos, o relato desse concílio é detalhado, o que aconteceu, quem falou e o resultado do concílio. Para nós isso é muito importante e didático, isso nos ensina como problemas devem ser resolvidos na igreja. Quando temos um assunto complicado demais, reunamos os líderes, abramos o coração, deixemos o Espírito Santo agir, a poeira toda seja levantada para que os assuntos sejam tratados. As feridas sejam abertas, passa ali água oxigenada, abre bem a ferida para a gente poder tratar da melhor maneira. Assim, devem ser resolvidos os assuntos na igreja, em unanimidade, em concílio, em comunhão com os outros. Caso haja alguma reprovação para alguém, essa reprovação deve ser feita de público. É a nossa arma maior. O último estágio de uma disciplina é a gente jogar no ventilador. É a liderança da igreja dizer a respeito do irmão fulano, da irmã cicrana, a igreja se reuniu, os líderes determinaram isso, então, infelizmente, nós estamos entregando a Satanás essa vida para a destruição do corpo, para ver se a alma seja salva. A partir de agora, consideramos essa irmã como não comungante do nosso meio. Bom, a publicidade é a arma maior. Isso ficou claro neste concílio, mas o próprio concílio existiu e foi formado por causa dos perturbadores. Quem eram os perturbadores? Os perturbadores, vamos ouvir a palavra aqui do Tiago, aquele irmão carnal de Jesus. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido o eleito,
homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé até Antioquia, e foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mãos deles. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, escrevendo essa carta aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, ou seja, em toda a região circunvizinha de Antioquia. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização nossa, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, então pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, unanimidade, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, juntamente com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, a decisão do concílio resultou numa carta, publicaram, aquilo se tornou público, que Paulo e Barnabé eram obreiros aprovados, amados e reconhecidos. Os perturbadores nem têm os nomes mencionados, eram fariseus, moralistas, crentes moralistas. Bom, quando foram para o concílio, Barnabé e Paulo foram aproveitando o tempo, falando com todos, visitando, abençoando, orando com os irmãos. Os perturbadores se prepararam para o concílio, eles não faziam nada e fizeram nada até o concílio. Existem crentes que são crentes de igreja. Eles não fazem nada durante a semana na sua casa, na sua família, na vizinhança, só vão à reunião da igreja. E alguns, pelo tempo decorrido, se sentem sócios da igreja e querem perturbar os outros irmãos com suas ideias, suas lições moralistas. Eles dão conselho, eles julgam todos, eles criticam isto ou aquilo, eles julgam as mensagens que são pregadas, eles julgam a atitude das pessoas, eles entendem de tudo. São os críticos, os moralistas que sabem tudo e não fazem nada. Eles não produzem fruto, não evangelizam ninguém, não discipulam ninguém, não têm testemunho. O que deve ser dito a respeito desses tais? São perturbadores, saíram sem autorização, não estão debaixo de submissão de autoridade de ninguém, por conta própria, resolvem dar opinião, entrar em todo o assunto, julgar os irmãos. Isso é um câncer no meio da igreja, câncer necessário. É necessário que haja pessoas assim, é necessário que haja escândalos, porque a igreja aqui não é perfeita, está em aperfeiçoamento a cada dia. É necessário que a verdade seja revelada. Por isso a gente se reúne em células, por isso a gente abre o coração, participa de vigílias, tem profecia e revelação que vai revelar essas coisas no nosso meio. Esses perturbadores são necessários para que os aprovados se manifestem, mas precisam ser conhecidos. Eles precisam de ter oportunidade de expelir as suas sujidades de interior para que os outros saibam quem são eles. Esse ambiente de clareza, de transparência, de luz precisa existir no nosso meio. Isso se dá no seio da comunhão. Isso é comunhão, uma vida em comum. Tudo do nosso interior tem que aparecer. Nada de vida privada, crente só vê o outro na reunião, depois se esconde na sua casa, na sua vidinha privada. O reino de Deus não é para ter gente desse tipo. Então, esses moralistas, perturbadores, precisam ser conhecidos. Nenhuma igreja vai acabar com eles. No início do meu ministério, lá quase 50 anos atrás, eu achei que era possível, eu digo no início do ministério, quando eu assumi igreja. Então, ao todo tem mais de 50 anos, mas ali tinha menos de 50 anos. Eu achei
era jovem ainda, ingenuamente, que a gente podia fazer uma igreja só de pessoas boas, só de pessoas espirituais. E depois o Senhor se encarregou de me ensinar que esses fazedores de paciência, esses provadores da nossa fé, esses perturbadores moralistas são necessários. Vamos ter paciência com eles, amá-los, mas não deixar a poeira escondida debaixo do tapete. Isso não. A verdade precisa aparecer. Concílios são necessários. Reuniões para abertura de coração na igreja, isso é necessário também. Quem não quer, não vai ser da igreja. Quem não quer abrir sua vida, não vai conseguir ter comunhão com os irmãos.